Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Neste mês de novembro, nós estamos com o tema Pondo a Nossa Casa em Ordem, olhando pelo aspecto da casa espiritual, emocional, física. E hoje eu tenho um recadinho para você para dar início à nossa meditação. Recado para quem não está com a casa em ordem ou não está disposto a colocar a sua casa em ordem. Se o meu mundo interior estiver em ordem, será porque eu comecei a praticar a disciplina de ver as pessoas e os acontecimentos através da perspectiva de Cristo. É muito importante, então, nós começarmos a colocar a nossa casa em ordem, porque isso é começar a ver as pessoas e os acontecimentos através da perspectiva de Cristo. Para que as minhas orações sejam um reflexo de meu desejo de estar em harmonia com as promessas e também os propósitos do Senhor para tudo. Olha que precioso esse recadinho. Hoje nós vamos falar da quarta disciplina para pôr a nossa vida interior e ver tudo pela perspectiva de Deus. Então essa é a quarta disciplina. Como nós podemos ver todas as coisas que estão acontecendo do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus. Primeira coisa, nós precisamos ter em mente um princípio muito importante que está lá contido em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 29, que diz assim: E Deus fará com que todas as coisas que nos acontecem contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que Deus tem de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Então, Deus tem um propósito com todos os acontecimentos na nossa vida. É nos colocar novamente na forma original, né? Da onde nós fomos gerados, a imagem e semelhança do próprio Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nós temos também essa disciplina importante que Paulo fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mateus 6,10 também diz assim: venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, todas as coisas, na verdade, já estão estabelecidas nos céus desde a eternidade passada. Desde os tempos eternos passados. Deus já determinou todas as coisas. Nós só precisamos nos posicionar dentro do alinhamento do tempo do tempo Kairos de Deus. É o Kairos entrando dentro do Cronos. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida. Por quê? Porque ele está decidido a agradar aquele que o alistou. Então, a perspectiva de Deus está, com certeza, na eternidade. Tudo o que Deus fez está na eternidade passada, presente e futuro. E nós também precisamos olhar deste ponto de vista. Este deve ser a nossa visão a respeito de todas as coisas que acontecem neste universo. Tudo aqui que acontece aqui, primeiro teve um impacto na eternidade. Ou, na verdade, a eternidade tem um impacto aqui. Inclusive, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas decisões, a nossa vitória, tudo isso, ela tem um impacto na eternidade, se nós olharmos deste ponto de vista. Então, se nós contemplarmos todas as coisas à luz da eternidade, ela vai trazer o valor de porque somos seres espirituais e o fato de nós nos relacionarmos com Deus, todos os atos da nossa vida, até os menores, sejam eles quais forem, aquilo que Ele já estabeleceu nos céus. Então, todos os nossos atos, todo o nosso relacionamento, tudo isso, das coisas menores, tudo isso terá um impacto dentro daquilo que Deus já estabeleceu nos céus.
quando nós olhamos da perspectiva de Deus, isso traz paz, traz tranquilidade, mesmo quando nós vivemos nesse mundo virado de cabeça para baixo. Viver em Deus com total expectativa nele será a nossa motivação para todos os nossos atos. Eles sempre serão por amor, honra e gratidão a Deus quando nós olhamos a nossa vida da perspectiva da eternidade. E a nossa motivação em todas as coisas, ela gerará em nós, então, amor, honra e gratidão a Deus. Assim nós teremos pessoas libertas da preocupação egoísta conosco mesmo, bem como podemos lidar com os nossos temores sobre a opinião dos outros, lembrando aquilo que nos diz lá em Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Façam todas as coisas com amor, como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens, pois Ele, próprio Cristo, que te recompensará. Porque a Ele que estamos servindo e é dele que virá a recompensa. Na verdade, a vida e tudo que gira em torno da nossa vida não tem a ver com os nossos desejos egoístas, mas tem a ver com Ele, com o próprio Deus. Deus nos possui e nós habitamos nele. Daí vem o quê? A nossa dignidade. É do manso e humilde Cordeiro de Deus que vem a nossa dignidade. A sua humildade deve ser a nossa vestimenta. E aí nós poderemos ver e viver os feitos extraordinários de Deus. Por isso que o quarto meio pelo qual podemos aprimorar a nossa comunhão com Deus no jardim, no nosso mundo interior, é um outro fator chamado oração. Oração como forma de relacionamento. Orar é se relacionar com Deus. Orar é falar com Deus. Orar não é pedir. Orar é falar. Orar é ouvir. Oração, ela deve ser em forma de louvor ou de intercessão. Os grandes homens e mulheres de Deus encontravam valor espiritual deles no fato de se relacionarem ou de relacionarem todos os atos de sua vida, a sua visão, o seu entendimento, o seu discernimento espiritual, as suas conquistas, as suas vitórias, a sua vida de oração. Eles valorizavam a sua vida de oração porque eles sabiam que tudo na sua vida dependia da oração. Crente que não ora não tem vitória. Essa é uma disciplina espiritual que ela inicia em aonde? Em nosso jardim particular. Esse é um dos mais difíceis exercícios espirituais e justamente porque orar diariamente e de forma disciplinada é a forma de nós recebermos o sopro do Espírito Santo. Assim nós vamos crescendo espiritualmente mesmo enquanto nós estamos dormindo. A oração interior deve ser o último ato que praticamos antes de dormir e o primeiro que nós fazemos ao despertar, pois Deus trabalha de dia, mas Deus também trabalha no turno da noite. Salmo 127, versículo 2b, diz assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Segunda, nós daremos continuidade a respeito dessa disciplina espiritual chamada oração. Orar é falar com Deus. Orar é relacionamento. Então, ore para que os seus olhos sejam abertos, que os olhos do seu coração sejam abertos, que seus ouvidos sejam abertos para que você entenda que tudo precisa ser olhado da perspectiva da eternidade. Lembre que a oração liga você à eternidade, ao ser eterno,
ao Espírito eterno, que é o próprio Deus. Então, como seres espirituais, só podemos nos ligar e adorar a Deus em espírito e em verdade. E o maior instrumento que move os céus a favor da terra é algo chamado oração. Que Deus abençoe você. Pense a respeito disso. Deus te abençoe e um final de semana abençoado para você e para sua família também. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.